direções que Deus te dá que você pensa que é o diabo, porque elas te humilham tanto, elas são tão contrárias à lógica do seu pensamento, que você diz, só pode ser o capeta falando comigo. Quando aquilo que você está gerando diz respeito ao que Deus quer fazer na sua vida, você não pode agir como se aquilo só dissesse respeito a você. Você vai ter que suportar a pressão, você vai ter que suportar a afronta, você vai ter que suportar a humilhação. Se Deus te colocou num cargo, seja público, seja eclesiástico, seja numa área de trabalho, se Deus te deu um ofício dentro da tua casa, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, o Senhor está dizendo, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Sabe o que ele está dizendo? Se eu não te dei uma direção para sair, fica e aguenta. Vamos ao texto, minha gente. Gênesis, capítulo de número 21. Vai perdoando minha voz aí, é que eu estou me recuperando de um resfriado violento, mas o Senhor tem nos dado graça, viu? Versos de número 10 em diante, Gênesis 21, versículos 10 em diante, quem achou, diga amém. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível para entregar aquilo que Deus quer falar ao seu coração, porque eu não quero te cansar. Eu sei que você está aqui nessa noite para receber de Deus resposta, para receber dele uma direção, e eu também vim com esse propósito, e nenhum de nós vamos sair daqui nessa noite sem saber o que fazer. Conforme a missionária Sônia falou, nós não vamos sair daqui do jeito que nós entramos. Olha para quem está do seu lado e diga assim, esta noite, bora meu filho, profetiza aí, diga, esta noite, você sai daqui sabendo exatamente o que fazer. Você crê nisso, meu irmão? Então reaja, diga glória a Deus, porque toda dúvida vai dar lugar à certeza, toda incredulidade vai dar lugar à fé, e o ano de 2022 ainda será conhecido na nossa vida como o ano mais assertivo da nossa vida, o ano em que nós sabíamos o que fazer, não haverá dúvida, aleluia. Versos 10 em diante, diz assim o texto sagrado. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o filho dela, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Verso 11, e pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, e nem por causa da sua serva. Complete aí para mim, por favor. Não te pareça isso mal por causa do moço, e nem por causa da sua, mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva. Complete aí mais uma vez, minha gente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois ela dizia, que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, porque dele eu também farei uma grande nação. Diga amém por essa palavra. Os que têm assento podem assentar. Os que estão de pé, façam como Abraão, vão resistindo, dando glória a Deus.
Porque Abraão, a palavra do Senhor diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Você ficar de pé numa festa onde estão te dando docinho, bolo, guaraná o tempo todo é fácil. Mas ficar de pé ouvindo alguém falar a palavra de Deus não é fácil. Então hoje aqui nessa noite, todos os que estão tendo que resistir de pé, saiba de uma coisa, vocês vão romper em fé nessa noite. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Essa história, ela é uma história muito conhecida. Eu vou só contextualizar aqui rapidamente, para que se tiver alguém aqui que nunca tenha ouvido falar sobre a história de Agar, não se perca, mas possa caminhar conosco dentro do contexto profético que Deus está nos conduzindo nessa noite aqui. Como eu disse, é a noite de resposta. Quanto mais atento você ficar àquilo que Deus quer falar, com maior poder de decisão assertiva e de escolha, você vai sair daqui nessa noite. Deus tem falado comigo que o ano de 2022, apesar de já estar entrando no segundo semestre, será conhecido por aqueles que creem na sua palavra como um ano de decisões muito assertivas. O mundo, ele oferece uma infinidade de possibilidades e para alguns muitas oportunidades, mas ninguém pode abraçar todas as oportunidades. A gente olha uma pessoa fazendo uma coisa na vida dela e vê aquela coisa dando certo e pensa, vou fazer tal coisa também. Porque se está dando certo na vida dessa pessoa, eu creio que também vai dar na minha vida. E de repente a gente tenta fazer algo sobre a referência de que outra pessoa fez e deu certo. E às vezes a gente não consegue fluir como aquela pessoa está fluindo naquilo que ela foi chamada para fazer. E quando eu digo aqui ser chamada para fazer, eu não estou falando propriamente do ministério. Isso pode ter a ver com empreendimento, com um negócio, com uma oportunidade de trabalho ou de estudo. Por exemplo, às vezes você vê alguém saindo dessa região para desenvolver um empreendimento e você diz, olha, eu também preciso sair porque deu certo. Mas e se eu te disser que muitas vezes Deus te coloca num lugar onde a concorrência não te alcança? Camila, eu não entendi, vai entender agora. Às vezes a gente pensa que o lugar da oportunidade está só na nossa retirada. Eu me lembro, por exemplo, quando Isaac pensou que o sucesso da vida dele estava em descer ao Egito, visto que a fome tinha chegado em Gerar e que ele tinha como referência o seu pai, Abraão, um homem de Deus, um homem a quem o próprio Senhor direcionou a descer ao Egito, para que pudesse viver uma fase de livramento na sua vida. Aí quando Isaac foi repetir a mesma história de escassez, qual ideia que ele teve? A ideia da última referência de sucesso da sua família. Então o que ele pensou? Eu também vou descer ao Egito. E quando ele pensou em descer ao Egito, a voz do Senhor se manifestou a ele e disse o que para ele? Isaac, não desça ao Egito, mas habita em Gerar, porque eu vou te fazer prosperar na terra da sua aflição. Então perceba, apesar de Isaac ser filho de Abraão, e apesar do próprio Deus ter dado para Abraão uma estratégia de fuga ao Egito para receber livramento e provisão, não foi de igual forma que Deus trabalhou com Isaac. Ele usou a referência da oportunidade que Deus deu a seu pai e pensou, vai funcionar para mim também. Mas quando ele foi se encaminhar para essa direção, qual foi a voz de Deus? A voz de Deus foi, não vai, fica. Então é interessante quando você vê para alguns, Deus se manifestando como por exemplo fez a Abraão e dizendo sai da tua terra, e para outros como Isaac por exemplo que quer sair, ele dizer fica. Agora faz diferença, Camila, a necessidade geográfica de sair e ficar? Gente, a prosperidade e o sucesso não está sobre avançar ou recuar, mas está sobre saber que direção, que caminho você deve tomar. Às vezes para mim Deus diz direita, às vezes para você Deus vai dizer esquerda. Às vezes para um Deus diz ataca, e às vezes para outros Deus diz se esconde, recua. Camila, Deus manda se esconder? Ora, ninguém mais, ninguém menos. Você lembra de quando o anjo do Senhor, depois que Jesus já havia nascido, apareceu a José em sonho para dar a ele uma direção? Complete aí, por favor. Para dar a ele uma? E nem toda
direção de Deus é vai, nem toda direção de Deus é avança, nem toda direção de Deus é abraça, nem toda direção de Deus é ataque, nem toda direção de Deus é confronte. Era o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que não haveria de temer absolutamente nada. Agora, depois de seu nascimento, este anjo, que é o anjo do Senhor, vai até José e Maria, e ele é o Filho de Deus. Só para eu ter certeza que você está acompanhando comigo, complete aí. Ele é o Filho de... Ele é o Filho de... Filho de Deus, quem cuida é Deus, aquele a quem não tem nada a temer. Mas qual é a direção que o anjo vai dar a José depois do nascimento de Jesus? Desce ao Egito, e sabe o que está escrito? Foge para lá. Aí você diz, Camila, mas fuga não é coisa de covarde? Aí é isso que eu quero que você entenda aqui nesta noite. Não é sobre fugir, não é sobre avançar ou sobre recuar, não é sobre ir para a direita ou sobre ir para a esquerda. É compreender que não importa por qual caminho Deus te conduz, ainda que seja no deserto. O que você precisa é saber que você está debaixo de uma direção. Eu já tenho uma palavra-chave profética nessa noite para liberar sobre a tua vida. Você crê? Levante a tua mão e ponha ela sobre o ombro de alguém que está do seu lado aí agora. Impõe a mão sobre o ombro de alguém. Pesa a mão no ombro dessa pessoa. Deixa ela perceber que ela está ao lado de alguém que não veio fazer uma social nessa noite, não. Deixa ela perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que é um profeta do eterno, que é alguém que está aqui para ser usado como instrumento de Deus. Pesa a mão no ombro dele ou dela e diga assim para esta pessoa: nem carro, diga nem casa, nem dinheiro. Sacode ela e diga: você precisa é de uma, grita para ela, direção. É de uma direção que você precisa. Se você tiver uma direção, você chega de carro, você chega de a pé, você chega com combustível, você chega sem combustível. Quantas pessoas estão aqui e estão assim: Camila, eu não tenho todo o recurso que eu preciso para abraçar as oportunidades que eu entendo que são para mim. E Deus está dizendo para você: a porta sou eu, a oportunidade sou eu, o recurso é a minha presença. Está na hora de você entender que você não precisa de toda ajuda e de todo o patrocínio que você gostaria para chegar ao lugar que eu determinei para a sua vida. Você precisa de uma direção. Complete essa palavra. Você precisa de uma. Quem aqui já teve um carro na garagem, mas não pode sair porque não sabia dirigir? Quantas vezes a gente vê essa situação? Ou às vezes você sabe dirigir, tem um carro e sabe até onde você quer chegar, mas não tem dinheiro para colocar? E gasolina está mais cara que a carne. Sim ou não? Sim ou não? Agora, eu também já vi situações onde a pessoa tem o carro, tem o combustível, mas não tem como sair. Por quê? Tem o recurso, mas não sabe aonde ela quer chegar. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: você está mais ocupado e preocupado com os recursos do que com o caminho. Só que o Senhor Jesus nunca disse para ninguém: eu sou o recurso. Sabe o que ele disse? Eu sou o... Há de Deus uma direção para a tua vida nesta noite. Então eu repito: você não precisa de tudo que acha que precisa para chegar aonde Deus disse que você chegaria. Você só precisa estar atento à direção de Deus e sair desse ambiente de comparação. Vou contar de 1 a 3, tu vai olhar para alguém e vai dizer assim: acaba com isso. Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você vai olhar para ele e vai dizer: acaba com isso. Acaba com o quê, Camila? Acaba com essa expectativa que você tem criado dentro de um ambiente de comparação. Não é porque Deus te chamou para pregar que você tem que pregar como eu. Não é porque Deus te chamou para cantar que você tem que cantar como a Ana. Não é porque Deus levou a Sônia para o Japão que vai levar você também. Deus está dizendo: eu tenho para cada um aqui um plano. Eu tenho para cada um aqui uma direção. E eu posso te mandar a real, no bom carioquês, que eu sou carioca, vou te mandar a real. Sabe qual é a real? Não há dificuldade em que eu olhe para você e tente te imitar.
basta eu usar a sua roupa, basta eu frequentar os lugares que você frequenta, e se eu conviver diariamente com você, logo logo eu vou estar com o teu sotaque, falando como você, semelhante a você. Então não há dificuldade eu encontrar o meu lugar tentando ocupar o seu, é apenas uma questão de observação. Então o maior desafio da vida não é tentar ser o que alguém já é saber quem Deus quer que eu seja, no lugar que Ele me plantou. Só que nessa noite, irmãos, Deus está falando comigo, que nós estamos aqui reunidos, e eu louvo a Deus pela vida do pastor que sediou essa igreja, mas nesta noite esse lugar se faz janela para as nações encametar. O Senhor está trazendo resposta para essa cidade, e você é um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Você está ao alcance da palavra de Deus, e foi o próprio Jesus que disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você é o portador da palavra, você pode mudar a região, você pode mudar a realidade de uma comunidade inteira. Como, Camila? Apenas se direcionando de acordo com a palavra de Deus. Há uma realidade de Deus para essa cidade, há uma realidade de Deus para a tua casa, e é a atmosfera espiritual que vai atravessar o físico. E você vai encontrar o seu lugar, e vai parar de usar todo o seu tempo e toda a sua energia para tentar ser o que alguém já é, ou o que Deus já fez alguém ser. Camille, o que H tem a ver com isso? H tem tudo a ver com isso. H para mim é um dos personagens que mais poderia ministrar sobre libertação. H, depois de serva, e por que não dizer por um bom tempo escrava, complete aí para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, depois de um bom tempo escrava, provou de liberdade na sua fase de maioridade, quando as pessoas acham que estava acabando, para H só estava começando. A gente só lembra da H que foi introduzida na cama de Sara, como se ela fosse uma mulher leviana. Quantas vezes eu vejo os pregadores subirem à tribuna e marretar a vida de H, como se na verdade ela tivesse seduzido a Abraão, quando na verdade H veio como escrava do Egito para servir a casa de Abraão e Sara. E quando Sara recebeu a promessa de que geraria um filho, mas vendo que o tempo passava e ela já tinha cessado o costume das mulheres, como diz a palavra de Deus, e não gerava os filhos, ela teve uma ideia, e você já conhece essa ideia, e para quem não conhece, redobra a atenção que é para a gente caminhar com objetividade. E ela disse a Abraão: deita com a minha serva. Quando você vai olhar essa história, lá no capítulo 16 do livro do Gênesis, você não vai ver Sara chamando Agar de escrava, porque depois de um tempo de convivência, o serviço e a entrega de Agar deu a ela status de honra. Quem serve é honrado. Então o termo correto para se referir ao ofício ou à prática do trabalho de serviço que Agar tem na casa de Abraão, não é escrava, mas é serva. Então vamos lá, vou perguntar para você: como é correto chamar Agar, serva ou escrava? E isso, o correto é chamá-la de serva, porque os servos de Abraão são tratados com dignidade dentro de casa, a tal ponto que até aqueles que eram escravos, recebendo a oportunidade de serem alforriados, eles não iam embora, porque Deus abençoava e prosperava tanto Abraão, que eles preferiam ter os seus filhos e os filhos dos seus filhos dentro do terreno de Abraão, porque não havia oportunidade de trabalho melhor do que estar ao lado de Abraão. E por quê? Para cumprir a promessa de Gênesis 12, de quando Deus havia chamado Abraão e dito para ele: abençoarei os que te abençoarem. Então as pessoas eram muito abençoadas em estarem ao lado de Abraão, e de igual forma, assim era com Agar, mas ainda assim, ela era serva, ela foi comprada e ela foi levada, preste atenção, ela era serva, ela foi comprada e ela foi levada. Então ela não está na casa de Abraão e Sara porque sabe que Abraão tem uma promessa, isso vai se desenrolar depois. Ela não está na casa de Abraão e Sara porque ela queria, mas ela está lá porque ela foi tomada, comprada e levada. E aí agora Sara, vendo que não dava luz a filhos, vai ter uma ideia, porque ela ainda não conhece o Deus de Israel.
O Deus de Israel, o nosso Deus, você precisa de tempo para conhecer Ele. E quando fez a promessa, visto que passava 1 ano, 2 anos e nada de Sara engravidar, ela vai chegar para Abraão, vendo que Agar era sua serva, complete aí de novo, vendo que Agar era sua. E vale aqui dizer, gente, serva de confiança. Por que serva de confiança? Porque ela pegou aquela em que ela mais confiava para deitar-se com o marido dela, pensando que assim ela poderia ter mais tranquilidade. Então, o segundo ponto que eu quero que vocês tenham em mente: quando Agar vai para a cama de Abraão, ela não vai porque queria, ela vai porque a sua senhora havia mandado. Agar era muito mais nova do que Abraão, e ela servia Sara e Abraão como sua senhora e seu senhor. Imagine você olhar um homem de cabeça branca que você tem como pai, e de repente, por ser serva dentro da casa, a sua senhora lhe manda deitar com o marido. Então não olhe para Agar como se ela estivesse feliz em fazer isso. Eu consigo até ver Sara dizendo para Abraão: Abraão, deita com a minha serva Agar. E quando ele vê aquela egípcia nova, ele dizendo: tá bom, eu farei esse sacrifício. Mas não consigo ver Agar feliz em fazer isso, porque a realidade dela é outra. Então ela não faz isso só porque ela queria. E eu não estou aqui em defesa de Agar, gente. Eu não estou em defesa de ninguém. Eu estou apenas relatando a Bíblia do jeito que ela está escrita. E o que o texto diz é que Sara mandou, ordenou que Agar se deitasse na cama de Abraão. E logo na primeira vez Agar gerou. A barriga começou a crescer. E ela foi chamada para ser serva. Complete aí, por favor. Ela foi chamada para ser? Ela foi chamada para ser? Só que a partir do momento que ela engravidou, ela não estava preparada para ser senhora. Então ela não soube lidar com a honra da gestação. Ela não soube lidar com o fato de que a vida toda foi tomada para ser serva, e agora vai morar numa tenda diferente, vai comer uma comida diferente, vai ser tratada de forma diferente, porque agora está carregando a descendência de Abraão. Então Sara vai começar a espizinhar Agar. Por quê? Porque Agar não vai saber lidar com aquela honra. E o texto diz que ela começa a ficar altiva, começa a subir para a cabeça. Agora diga para mim, de quem é a responsabilidade de Agar estar grávida agora? De Agar ou de Sara? De Agar ou de Sara? Muitas vezes a gente quer responsabilizar o outro pela maneira como ele se comporta com a gente, esquecendo que é a gente que educa a forma que as pessoas devem nos tratar. A responsabilidade de Agar está assim, é de Sara. E Sara vai começar um negócio que ela não vai saber mais administrar. É complicado quando você ajuda alguém e percebe que essa pessoa está melhor do que você. Não é todo mundo que tem esse coração. Tem coração que aguenta ver os outros mal para ajudar. Aguenta ver até igual, mas não suporta quando vê que está melhor. Sara vai ter muita dificuldade, afinal ela está gerando e Sara não está. Só que Sara ainda é a senhora da casa. E a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. O homem mais sábio desse mundo, antes de passar, de ser morto, ou seja, antes de passar Jesus Cristo por aqui, era Salomão. Em Eclesiastes, no auge da sua sabedoria, quem ainda está comigo, diga glória a Deus. No auge da sua sabedoria, Salomão vai dizer assim: olha, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Muita gente lê esse versículo e pensa que esse versículo está querendo dizer o seguinte: quando alguém de autoridade e mais forte do que você se levantar, não recua, enfrenta. Mas não é o que significa o versículo, eu vou repetir. O versículo diz assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Isso não significa afronta. Olha isso, não saia do teu lugar. O que ele está dizendo? Submeta-se. Fica. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque não pode um servo se virar contra um rei. Escute isso. Por que Jesus foi parar na cruz do Calvário? Porque o sinédrio se levantava, os sumos sacerdotes que eram maiores do que ele se levantavam, e ele não se submetia, mas continuava revolucionando. Só que Jesus é um caso à parte. Ele já foi para o madeiro para que você não fosse para lá. Agora, provérbios são ditados de sabedoria. Então isso aqui é uma palavra para quem quer vencer através da estratégia e não do braço da carne. Olha isso. Agar não vai entender.
Então Sara começa a se insurgir contra ela. Ela se levanta contra Sara, mas não aguenta quando Sara se levanta contra ela. E o texto diz que Sara espizinhava. A Agar vai ficar tão louca, que vai sair barriguda de casa, fugida, sem saber para onde vai. Por quê? Porque ela está louca. Sara está matando ela na unha, gente. A pior coisa não é quando alguém te maltrata com palavra, é quando alguém te prova com os olhos. É você entrar num ambiente aonde alguém não pode te expulsar, mas também faz de tudo para você não se sentir recebido lá. Aonde alguém não pode te humilhar ou te afrontar, mas faz de tudo para você se sentir mal e sair por conta própria. Sara não pode jamais mandar Agar embora, porque ela está carregando a semente de Abraão. Só que então o que ela vai fazer? Vai tratar ela mal de todas as formas mais sorrateiras, para que ela mesma não suporte a pressão e faça o que fez. Capítulo 16, Agar vai-se embora, fugida, sem saber para onde vai, com a barriga de todo tamanho. E ela vai parar perdida no deserto de Sur. Deserto de Sur é deserto do muro. Sur significa muro. Então diga aí para mim, Agar parou onde? Que é deserto do? E diga aqui para mim, meu irmão, você tem poder de atravessar a parede? É a mesma coisa. O contexto profético aqui de Agar é o seguinte: ela não recebeu de Deus uma direção para ir embora, ela fugiu. Se é Deus que manda fugir, Deus dá a direção e garante o esconderijo. Mas se você fugir por causa de pressão, Deus não dá guarida à tua fuga. E por que Deus não deu guarida à fuga de Agar, mesmo carregando a descendência de Abraão no ventre? Porque era tempo de se submeter, era tempo de ser humilhado, era tempo de aguentar a pressão. Camila, eu não estou entendendo. Quando aquilo que você está gerando diz respeito ao que Deus quer fazer na sua vida, você não pode agir como se aquilo só dissesse respeito a você. Você vai ter que suportar a pressão, você vai ter que suportar a afronta, você vai ter que suportar a humilhação. Se Deus te colocou num cargo, seja público, seja eclesiástico, seja numa área de trabalho, se Deus te deu um ofício dentro da tua casa, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, o Senhor está dizendo, levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Sabe o que Ele está dizendo? Se eu não te dei uma direção para sair, fica e aguenta. Se eu não te dei uma direção para sair, suporta. Tudo aquilo que Deus não te der poder para resolver, Ele vai te dar graça para suportar. Então porque o inimigo, abaixe. O inimigo, ele quer fazer algo que ele não pode. Abaixe essa PA aqui, ó. É só você abaixar essa PA. Se você abaixar essa PA aqui para mim, isso não vai mais acontecer. É que eu não consigo ficar paradinho ali no meio. Pode deixar baixinho. Estão me ouvindo ainda, gente? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Pode deixar baixinho. Quando o inimigo percebe que você está em um lugar em que você foi chamado para não gerar nada, mas você começa a gerar. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Irmão, Agar pediu para gerar? Agar pediu para ter filho? Agar seduziu Abraão? Foi uma situação toda criada por Sara. E depois que essa situação aconteceu, o que Deus fez? Assumiu o cuidado com a descendência. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Abraão. Às vezes a gente para em determinados lugares e as pessoas nos abrem portas e dão pra gente algumas oportunidades que a gente acaba crescendo e elas não estão preparadas para ver aquele crescimento. Quando isso acontece, a gente está legitimado a prosperar, está legitimado a dar certo, está legitimado a exercer a autoridade aonde a gente foi colocado. Só que aí o que acontece? Vendo o inimigo que não pode mandar a gente embora, faz de tudo para que a gente renuncie, visto que ele não pode tirar a gente daquele lugar. De certa maneira,
Foi o que Agar fez quando cedeu à pressão de Sara. Seja profeta para a vida de alguém aí agora e diga para essa pessoa: não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Diga para umas 3 pessoas aí: não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Ana, não ceda à pressão. Não ceda. Deus te deu espírito de fortaleza e não de covardia. Deus te deu espírito de autoridade e não de temor. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Agar cedeu e Deus está dizendo a alguém aqui: não ceda. Por quê? Porque senão você vai fugir, vai correr, vai andar e não vai chegar em lugar nenhum. Porque Deus não dá guarida para quem sai sem direção. Deus não dá rota para quem sai sem direção. Deus não abre os recursos para quem decide fazer as coisas fora da sua direção. É por isso que Deus nos reuniu aqui nessa noite e está fazendo algumas pessoas fazerem o mesmo caminho e a mesma rota que Ele mandou Agar fazer. Olha o que vai acontecer. Quando ela chega no deserto de Sur, quem lembra? Eu disse que Sur significa o quê? Muro. O que acontece quando você dá de frente a um muro, irmão? Você não ultrapassa ele, porque o muro foi feito para estabelecer limites. Então tem pessoas aqui que pegaram uma rota de fuga, fuga do chamado, fuga do ministério, fuga da vida conjugal, fuga do ministério profético, fuga do pastoreio, fuga da direção que Deus te deu, porque você não aguentou a perseguição, não aguentou os comentários de WhatsApp, não aguentou as fofocas nas esquinas. Aí você pensou: eu não preciso disso, eu não pedi para ter o que eu tenho, não pedi para viver o que eu vivo, não pedi para ser filho de quem eu sou, não pedi para ter. Aí você pensa: eu vou fugir. Só que aí o que acontece? No meio da fuga, ela pensa que vai morrer, e se o anjo do Senhor não aparecesse, ela morria mesmo. Acabou água, acabou pão, não tem direção. O anjo do Senhor vem até Agar no meio do deserto de Sul, porque ali ela está limitada. Deus trouxe gente hoje aqui que estava em fuga, e Ele está dizendo: não foi o diabo, foi eu que coloquei um muro no teu caminho, porque ou você volta ou você não prospera, ou você desce ou você não prospera, ou você volta ao lugar que eu te plantei ou você não prospera. Está na hora de você corrigir a tua rota, Agar. E vamos falar a verdade, gente. Quando a gente precisa fazer o que Agar fez, tudo que você quer ouvir de Deus é que Ele vai abrir um caminho para você passar. Para quê? Para você não ter que voltar de onde você saiu. Sim ou não? Sim ou não? Bora, meu povo, abre essa boca aí. Sim ou não? Sim. O anjo vai dar água para ela, o anjo vai dar recurso para ela, o anjo vai dar o nome, porque é o Senhor falando com ela. Ele vai dar o nome para o menino. Não existe ultrassonografia, só que o anjo vai dar o sexo do menino. Ele diz: Agar, o menino que há de nascer do teu ventre também será uma grande nação, e o nome dele será Ismael, que significa o quê? O Senhor ouve. Quando Agar vê o anjo, o que ela disse? Eu rói, eu vi o Deus que me vê. Então quando ela diz eu rói, pensando que ia morrer no deserto de Sul, dizendo eu vi o Deus que me vê, o anjo responde a ela dizendo: e o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor. Quem está entendendo o que Deus está falando pela sua palavra, minha gente? Olha o que Deus está dizendo. Ela está dizendo: hoje eu vi que Deus me vê. Quando ele diz Ismael, sabe o que ele está dizendo? Ele não só vê não, ele também te... É que Deus está dizendo para Agar, minha gente. Agar, eu vejo e eu também ouço. O que isso significa? Eu sei de tudo que você tem passado, só que eu vim aqui para te dizer que teu menino não é órfão, que o teu menino tem um nome, que ele também será uma descendência
descendência, e por causa disso, a partir de hoje, eu me responsabilizo por você. Maravilha, glória a Deus. Mas e aí, o que é que eu tenho que fazer? É agora que vem a parte difícil. E essa decisão não é só de H, ela também é sua. Quer prosperar? Quer crescer? Quer ver o ano de 2022? Nesse segundo semestre, gente, eu estou falando aqui debaixo de uma autoridade profética muito grande. Eu estou ministrando para vocês, mas eu estou sentindo isso na minha vida também. Deus está dizendo, quer ver nesse segundo semestre do ano? Para alguém está dizendo, o ano já está no meio, daqui a pouco o ano está acabando. Pois assim diz o Senhor, se tu receberes essa palavra, eu vou fazer em 6 meses o que tu não viveu em 6 anos. Só que isso depende de como você vai reagir diante daquilo que você ouve. Olha isso aqui. Deu o nome para o filho, disse quem ele seria e se responsabilizou pela vida dela. Isso é a promessa. Completa aí para mim, por favor. Isso é a Toda vez que Deus te der uma promessa, Ele também vai te dar uma condição. Camila, quando Deus faz uma promessa, ela cumpre, aconteça o que acontecer. Vai nessa. A palavra de Deus é clara. Ele disse isso a Israel e está lembrando a cada um de nós aqui nessa noite. Quando ele falou sobre todas as bênçãos que perseguiriam Israel, ele não disse, vou fazer porque cumpro. Ele disse, se ouvirdes, se atenderdes, se escutares, se obedecerdes os mandamentos que eu, o Senhor, vos ordeno. Então preste atenção. Toda promessa que Deus fez a alguém está condicionada à obediência. As únicas promessas que não estão condicionadas à obediência, não importa que profeta tenha dito. As únicas promessas que não estão condicionadas à obediência são aquelas relacionadas ao juízo. Quem crê que ele vem, ele virá. Quem não crê que ele vem, também o verá. Porque ele vem. E não depende da fé de ninguém para cumprir o juízo. Quem espera por Jesus, verá ele voltando. Quem não espera, também o verá. Porque todo olho, diz a palavra, o verá. As promessas relacionadas ao final dos tempos não dependem de crença, não dependem de fé e não dependem de obediência, porque elas não são sobre nós, elas são sobre Deus. Agora, toda promessa de Deus dirigida a alguém está condicionada à obediência, segundo o livro de Deuteronômio. Então preste atenção, H acabou de ouvir uma promessa que ela não conhecia. Também serei Deus do teu filho também será uma nação, também vou te fazer prosperar. E a partir de hoje eu me responsabilizo pela sua vida, porque eu tenho uma aliança com Abraão, e agora ele entrou na tua descendência. Agora, para isso tudo se cumprir, tem uma condição. Olhe para quem está ao seu lado e diga, quer ver, prega aí, para de preguiça, bora lá, diga, quer ver promessa cumprida? Aceite a condição. Você quer ver, ó? Promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12. Engrandecerei teu nome, te darei uma nação, te darei um filho, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Tudo isso promessa, mas qual é a condição? Sai da tua terra. Foi Deus que tirou Abraão da terra dele? Foi Deus que tirou Abraão da terra dele, gente? Foi não. Foi não. Ele disse, sai da tua terra e vai para uma terra em que eu vou te mostrar. Mas foi Deus que fez a mudança? Foi Deus que fez a mudança, gente? Foi Deus que entrou na casa dele, fechou o caminhão, armou a tenda e falou, me segue? Foi não, minha gente. A promessa é de Deus, mas a condição para cumprimento é de Abraão. Por que às vezes a palavra de Deus é sai, ao invés de dizer vou te arrancar? Porque Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer por você mesmo. A condição de aceitação é nossa, não é dele. Então H, vou fazer isso tudo na tua vida. E qual é a condição? E agora vem a parte mais difícil. Deus não vai dizer para ela vai. Deus vai dizer para ela volta.
Ninguém que quer de Deus uma direção espera que vai sair da boca dele um volta. Quando a gente quer de Deus uma resposta, quando a gente quer de Deus uma palavra, a gente quer que Deus use um profeta para dizer, sabe o que pra gente? Vai! Sim ou não? Sim ou não, minha gente? A gente não quer que Deus tome a boca de alguém para dizer, volta. Você lembra de Pedro? O texto diz que ele pescou a noite inteira, ou melhor, tentou. Lançou a rede a noite inteira, mas não pescou nada. De repente vem Jesus chegando à beira, à margem da praia do lago de Genezaré. O texto diz que ele já estava lavando as redes depois de uma noite de fracasso. Naquele dia o mar triunfou sobre o barco. Naquele dia o peixe triunfou sobre o pescador. Ele está frustrado, chateado. Imagine você sair para trabalhar, para vender teu doce e voltar com os doces todos. Imagine você sair com teu barco e voltar sem nada. Ele está chateado. Aí chega Jesus na beira da praia, no pior dia da vida de Pedro, nesse contexto. Prega uma mensagem usando o barco dele, e depois que usa o barco dele, vira para ele e diz assim, voltai. A vitória e o chamado de Pedro não estavam escondidos atrás de um vai, estavam escondidos atrás de um voltai, um volta. Há direções que Deus te dá que você pensa que é o diabo, porque elas te humilham tanto, elas são tão contrárias à lógica do seu pensamento, que você diz, só pode ser o capeta falando comigo. Só que, como eu disse lá no início, na introdução da mensagem, você tem que ter isso guardado no teu coração. Não é sobre ir para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, é sobre estar debaixo de uma... Ele vai mandar H voltar. E para quem não é obediente, para quem não entende a voz de Deus, sabe o que isso vai parecer? Retrocesso. Só que deixa eu te falar algo debaixo da autoridade de Deus. Quando é Deus que manda você voltar, até retrocedendo você avança. Quando é Deus que dá a tua direção, até voltando você cresce. Inclusive o crescimento, o cumprimento da promessa que Deus fez a Agar, tudo isso não estava condicionado a um vai, mas estava condicionado a um volta. Olha o que Deus vai dizer para Agar quando ela pensa que a vida dela está acabada naquele deserto. Ele diz assim para ela, Agar, volta. Agora olha a segunda parte. E humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Ai, 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 ai. Sabe o que Deus está dizendo? Volta e não volta de nariz empinado, não. Volta e não volta dizendo que você está na tua razão e no teu direito, não. Volta e não volta querendo conversar sobre o assunto que te fez fugir, não. Volta e volta quieta. Volta e volta calada. Volta e volta na humildade. Volta e volta de boquinha fechada. Volta e volta na humildade. Meu Deus, mas como, Camila? Agar vai fazer isso, Camila? Agar faz. E o que é que dá força para ela fazer? O que é que dá força para a gente de abrir mão da nossa razão? O que é que dá força para a gente de muitas vezes abrir mão do nosso direito para ver a vontade de Deus se cumprir na nossa vida? Eu vou lhe dizer, é o fato de estarmos debaixo de uma palavra e acreditarmos naquela palavra. Ela acreditou o quê? Que Deus ia assumir o filho. Ela acreditou o quê? Que Deus ia dar para ela uma nação. Ela acreditou o quê? Que ela ia voltar por um tempo, mas que depois ela seria livre completamente. Ela volta e ela se humilha. Camila, eu não estou entendendo. Está entendendo sim. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, não fique perguntando, questionando, se rebatendo, gastando tua força e tua energia para fugir do propósito que eu tenho contigo. Se eu te mandei voltar, volta, porque quando você está debaixo da minha direção, andando para a esquerda tu anda para frente, andando para a direita tu continua indo para frente, e se eu te mandar voltar para trás, tu vai continuar
avançando porque tu está debaixo da minha direção. É disso que você precisa, é de uma direção. E se nessa noite Deus está dizendo a você, volta, então volte. Vou voltar por quê? Para o outro me humilhar? Para a outra me abater? Vou voltar, porque eu recebi uma promessa. E agora eu estou debaixo de uma palavra. E a condição para a palavra se cumprir é a minha obediência. Agora é Deus que está mandando perguntar. Quer ficar dando de cara no muro? Porque o nome do deserto era qual? Quem lembra? Isso significa o quê? Por isso que tu investe e não tem retorno do investimento. Tu está investindo de cara para o muro. Tu tem dinheiro, mas está fora da direção. Por isso que você tenta namorar com 1, com 2, com 3, com 4 e não consegue com nenhum. Por quê? Porque você pode saber beijar na boca, pode saber conquistar homem, pode saber conquistar mulher, mas casamento quem dá é Deus. O que é isso? Você tem mulher, você tem homem, você tem prazer, mas família você não tem, lar você não tem. E por que não anda tendo um lar? Por que não tem uma família? Porque você só investe de cara para o muro. Não quer dar glória, não dá, mas eu vou entregar tudo que Deus mandou eu falar. Só que Deus nos trouxe hoje aqui. E Ele está dizendo, o que faz a gente continuar dando de cara no muro? Dá para entender essa expressão aqui? Todo mundo entende essa expressão, dar de cara no muro? Por que a gente continua investindo onde não dá retorno? Querendo romper aonde não é a nossa direção. Por que a gente insiste? Vou lhe dizer, não é porque não saber que tem de Deus uma palavra, não. E não é porque não crê na palavra, é porque o orgulho se tornou maior do que a fé. Quando o orgulho se torna maior do que uma obediência, ele vira veneno dentro de você. Porque você faz as coisas pensando que está mantendo a sua dignidade diante dos outros, mas você está investindo no seu próprio afundamento, está investindo na sua própria falência, está investindo no seu próprio abandono. Por quê? Porque o orgulho se tornou maior do que a tua fé. Aí Deus está dizendo, é você que escolhe, vai morrer aí comendo orgulho, ou vai calçar a sandalinha da humildade e vai fazer igual Davi. Porque se tem alguém que me inspira quando eu tenho que descer e quando eu tenho que me humilhar muitas vezes diante de quem me ofendeu. Ai, Jesus, ajuda nós. Eu me lembro de Davi. Quando o filho dele, Absalão, se levantou contra ele e ele saiu fugido, ele ainda era o rei. Ele ainda era o rei. E os valentes eram com ele. Homens vorazes, que defendiam Davi a qualquer custo. Homens que certa vez ultrapassaram a infantaria de 3 batalhões só para dar para ele a água que ele queria beber. Pense nos homens leais, valentes. Eles eram chamados os valentes de Davi. Pode beber água aqui? Então pare de me secar, hein? Quando Davi foge de seu filho Absalão, tendo ele direito, tendo ele autoridade, tendo ele os valentes, um homem que era contrário a ele, porque era da casa de Saul, vê ele fugindo e pega a pedra e começa a atacar e amaldiçoar ele. Seu cão morto, seu miserável, é bem feito, que se arrebente. Estou parafraseando o que significavam as palavras daquele dia. Aí o valente de Davi, Abisai, mete a mão na espada, puxa a espada e diz, Senhor, eu vou trazer a cabeça desse cão morto num prato para o Senhor.
Aí ele diz assim: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Mete a tua espada na bainha, porque se Deus disse amaldiçoa Davi, deixa amaldiçoar. Rapaz, é muita fidelidade. O que ele está entendendo? Olha o que ele está entendendo. Na minha vida, diabo não opera. Se eu estou passando esse processo, é permissão. Então, se é para passar o processo, deixa eu passar o processo inteiro. Sabe o que ele está dizendo? Se é para eu ser humilhado, deixa eu ser humilhado de uma vez logo. Que quanto mais rápido eu passar o que Deus quer que eu passe, mais rápido vai se cumprir todas as profecias que Deus liberou a meu respeito. Então olha para alguém aí do teu lado e diga: perdoa logo. Diga: desce logo. Sacode alguém e diga: te humilha logo. Ah, Camila, mas quem errou comigo foi o fulano. Eu vou esperar a Sara vir aqui. Vai ficar esperando sentado, porque a palavra não foi sobre Sara, a palavra foi sobre você. Ah, Camila, eu vou pedir perdão para quem me ofendeu. Se é para eu ver promessa cumprida na minha vida, meu irmão, eu peço sim. Por quê? Porque eu não sei o que o outro espera cumprir na vida dele, mas eu sei o que eu estou esperando cumprir na minha. E se um perdão vai desatar isso, eu desço onde eu tiver que descer, boto o chinelo que eu tiver que colocar, peço perdão para quem eu tiver que pedir. Por quê? Porque eu não vou deixar nada obstruir o meu sucesso. Levanta a tua mão, porque nessa noite Deus te tira de surra. Nesta noite Deus te tira do muro. Nesta noite tu vai parar de bater de cara na porta. Teus investimentos vão dar certo, teus negócios vão dar certo, tua palavra vai ser aceita, porque hoje Deus te tira do lugar do muro. Recebe! Essa é a condição. E H topou. Sabe por quê, meu irmão? Orgulho não bota comida no prato. Orgulho não faz dar certo aquilo que só Deus pode me dar. O orgulho pode ser muito amargo. E ele pode estar envenenando os seus projetos. Você pode estar achando que é o diabo. E quem sabe Deus te trouxe hoje aqui para dizer: filho, não é o diabo. O que está atrapalhando aí é o teu orgulho. Para lá eu não volto. Com fulano eu não falo. O outro aqui em casa não entra. Anda cando remaio gemo. Balabana basuri canda rabasai. Eminamando remaio comina manassai joria. Ah, Senhor, nos dá a humildade que tu deu para Naamã, quando sendo chefe de um exército, ouviu de Eliseu: desce no Jordão, rio barrento, 7 vezes. E ele pensou, parece que eu vejo Amã pensando: fico na pose ou fico leproso? Deus está dizendo, a promessa está de pé, mas se você vai aceitar a condição, aí é contigo. O que ele fez? Desceu. O texto diz que quando ele saiu daquelas águas, a sua pele era como a de um bebê. Vale a pena descer. Vale a pena descer. Vale a pena se humilhar. Envergonhado você não vai ficar. A gente diz assim, ó: os humilhados serão exaltados. Me mostra onde que está isso na Bíblia. A Camila está lá no sermão das bem-aventuranças no monte. Abre lá e me mostra isso escrito lá, que eu quero ver. Porque o que está escrito lá não é os humilhados serão exaltados. O que está escrito lá é que quem se humilha. Tem diferença.
Tem diferença. Uma coisa é você me abater. Outra coisa é eu mesmo estando no salto decidir descer sem que você tenha que me mandar. Aí não é você me humilhando, aí sou eu descendo. Quem está entendendo? H vai descer. Camila, por que eu vou descer? Porque sempre que você estiver diante de uma balança e o cumprimento da promessa que Deus tem na tua vida estiver nessa balança, eu não sei qual é a condição que Ele vai botar no outro lado. Às vezes a condição que Ele bota no outro lado é você pedir perdão para o teu abusador. Às vezes a condição que Ele bota do outro lado é você perdoar a dívida de quem te devia. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, se é para cumprir minha palavra, você vai ver que não há nada que você faça como condição que seja maior do que aquilo que eu te dei como cumprimento. O que eu vou fazer é maior do que toda e qualquer humilhação que você esteja passando. Oh meu Deus, H volta. E aí agora ela volta. Ela volta para quê, Camila? E eu vou encerrando aqui. Ela volta para quê, Camila? Ela volta porque a primeira vez ela saiu fugida. E Deus não quer que ela saia fugida. Deus vai dar para ela uma Deus vai dar para ela uma Aí ela volta. Fica anos na casa de Abraão de novo. Não é mais um problema para ela, mas ainda é um problema para Sara. Deixa eu te falar um negócio. Quando você está debaixo de uma palavra e você desce, você se humilha, você não precisa mais que a situação mude para você mudar. Você muda independente da situação. Camila, eu não entendi, vai entender. Quem te aborrecia pode pintar o 7, que quando você muda não te aborrece mais. Podia falar de você até que você já, agora eu vou lá e vou mostrar que eu sou crente, mas não sou otário, eu vou dar na cara dele. Só que depois que você mudou, a pessoa diz assim, fulano falou isso e tu, você diz, manda um abraço e diz que eu estou ocupado. Quando você muda, não faz mais diferença. Então presta atenção, o retorno de H para a casa de Abraão se constitui um problema para Sara, mas não é mais um problema para H. Porque quando tu te humilha, o que o outro faz contra a tua vida já não faz mais diferença, porque tu desceu aonde nem ele podia te colocar. Então você tira da mão do agressor o poder de manipular você. Você tira da mão dele o poder de determinar sobre o seu ódio. Então é um problema para Sara, mas para H, não mais. Aí Deus cumpre a promessa na vida de Sara, ela fica alegre. E no dia do banquete, ela vê Ismael, que é filho de quem, minha gente? De Abraão com quem? Com H, o mais velho. Zombando de Isaac. Menina, Sara faz um barraco gospel nesse dia. Abraão, e aqui foi aonde a gente leu e a gente começou aqui, vai encerrar aqui. Abraão, deita fora esta escrava. E o filho desta escrava, ó, deita fora esta. Quem lembra, gente? Vem de novo, deita fora esta. E o filho desta. Mas quando ela mandou ela deitar na cama de Abraão, ela não disse deita com a minha escrava. Quem lembra? Ela disse deita com a minha. Sabe o que eu vejo aqui? Eu levo isso para a minha vida. Para muitas pessoas, quando a gente deixar de ser útil para elas, elas não vão mais ver a gente como elas viam. Só que olha que interessante, anos se passam. Para Sara, H, no dia que ela precisou era serva, mas depois que gerou, virou escrava. Aí olha o que ela diz, deita fora esta escrava e a filha desta escrava. Aí Deus diz a Abraão, eu vou cuidar dessa serva e do filho desta serva. Na Almeida, corrigida e atualizada, ela repete escrava 2 vezes e Deus repete serva. É um jeito dele dizer, você não deixa de ser para mim quem eu sei que você é, só porque deixou de ser para as pessoas o que elas queriam que você continuasse sendo. Deus trouxe gente hoje aqui, sabe o que ele está dizendo?
Não importa o quanto você vai se humilhar, não importa o quanto você vai ter que descer, não importa o processo ou como alguém vai fazer você se sentir diante do processo. Para mim, eu vou te olhar e vou ver sempre a minha serva, vou ver sempre o meu servo e vou me lembrar das promessas que eu fiz ao teu respeito. Aí olha o que ele diz: Abraão, faz o que Sara manda e mande Agar embora, despeça ela. Manda ela. A primeira vez Sara mandou ela embora? Abraão mandou ela embora? A primeira vez ela fez o quê? Só que agora ela não fugiu, ela aguentou a pressão. Aí Deus veio, permitiu uma situação. Ei, aqui. Tem coisa que está acontecendo na tua vida que o vento está soprando de tudo que é lado. E você diz, que fúria. E Deus diz, o nome dessa fúria sou eu. Eu estou permitindo coisas que você não imaginava acontecerem. Que é porque dessa vez você não vai fugir. Dessa vez eu vou assinar tua carta de alforria. Camila, eu não entendi. Para Abraão é despedida, para Agar é liberdade. Porque na casa de Abraão, quando Sara diz deita, ela tem que deitar. Na casa de Abraão, quando Sara diz coloca para lá, ela tem que ir. Faz assim, ela tem que fazer. Porque ela é serva. Só que nesse dia, quando Deus diz, faça o que Sara diz, o que é isso? Manda embora. Ela não está apenas sendo despedida, ela está abraçando a liberdade que ela nunca teve. A liberdade. Agora diga aí para mim, tem alguma coisa que seja maior do que a nossa liberdade, gente? Eu vou falar rasgado aqui, que é para todo mundo entender. Lá no Rio de Janeiro, no ano de 2016 ou 15, se eu não me engano, nós vivemos um tempo onde muitos homens de autoridade no governo foram encarcerados. Pessoas que eram intocadas, intocáveis. Por quê? Porque eram pessoas que estavam na mais alta casta do governo e da sociedade. Hoje esses homens foram presos, estão presos até hoje. E como diz a grosso modo, vem o sol nascer quadrado. Eu não tenho prazer nenhum nisso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: era gente que tinha diamante, era gente que tinha dinheiro, que quando a Polícia Federal chegou, teve que jogar o dinheiro na praia para não ser pego com tanto dinheiro. Era gente que viajava para Paris como quem vai para o bairro do lado. Era gente que tinha jato e avião, que era um absurdo. Gente que parecia que jamais poderia ser capturado. Essa gente foi reduzido financeiramente a nada. Os bens foram leiloados, tudo foi repartido, vendido, devolvido. Essa gente está presa até hoje. De vez em quando, quando eles passam na televisão, a gente vê como emagreceram, como se entristeceram. Pode ter dinheiro escondido em qualquer lugar, mas não pode usar. Não tem liberdade para usar nem o que teve, o que guardou, seja trabalhando ou seja roubando. Vai ouvindo aí. Se você chegasse para qualquer um desses homens hoje, que depois de viverem uma vida luxuosa, estão sendo encarcerados, e como qualquer preso, tendo apenas meia hora de sol por dia. Se você chegasse para eles e dissesse assim para eles, ó, todo o dinheiro que você tem guardado, se você pagar aqui, você vai receber liberdade. Diga para mim, eles pagariam sim ou não? Sim ou não? Porque só depois que você perde o direito à liberdade é que você sabe o quanto ela vale. Tem gente que está aqui, que está amarrado a situações por causa de pão e de água. Só que Deus está dizendo, quando eu determinar a tua liberdade, não se prende a nada, porque nada vale a tua liberdade. O que é a tua liberdade, gente? Eu estou falando de uma liberdade aqui, que vai além do encarceramento. Eu não vim falar de presos, sabe por quê? Paulo, quando foi preso, o apóstolo Paulo, e escreveu as maiores cartas que temos do Evangelho até hoje, do Novo Testamento, perdão, até hoje, as mais importantes cartas foram escritas dentro de uma. E sabe o que ele disse quando chegou na prisão, mesmo sendo inocente? Ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. E ele disse, a palavra de Deus está em mim.
Então, se a palavra de Deus está em mim, Ele está dizendo, ainda que eu esteja preso, eu sou. Aí Ele disse, eu vi livres que vivem como? E presos que vivem como? Porque liberdade não tem a ver só com a soltura do lado de fora, mas como você se sente do lado de dentro. Eu não sei se todos conhecem aqui seu testemunho, conhecem? A maioria, né? Sônia me contando o testemunho dela ontem, ela disse que para que não atentasse contra a própria vida, muitas vezes sua família precisava amarrá-la. Não estava presa, era livre. Mas estava amarrada porque o seu espírito estava oprimido. Diga aí para mim, João na ilha de Pátimos, estava preso sim ou não? Preso sim ou não? Depende da perspectiva. Está preso na cadeia, só que a maior revelação do Apocalipse foi dada a um homem que estava preso. Aí olha como ele começa contando a revelação. Fui arrebatado em espírito. Rapaz! Ione, olha isso aqui. O homem viu rua de ouro, mar de cristal, muro de jaspe, portal da eternidade, coral de anjos, arcanjos, trono da vida, serafim, arco-íris, eternidade, nuvem, honra, exaltação, majestade, poder, domínio, formosura. E alguém diz, como é que um preso conhece o céu, a terra, o futuro e o que vai acontecer? Porque Deus está dizendo, liberdade não é ter pé amarrado, mão amarrada. Até porque perto da meia-noite Paulo e Silas estavam presos, mas a alma estava livre. E eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E a cadeia começou a tremer. Por isso Jesus disse, se o Filho do Homem, não é o carcereiro, não é o banqueiro, porque tem gente aqui que se sente preso a uma dívida, preso às vezes a uma dívida que não é de dinheiro, uma dívida de gratidão. Deus já mandou sair de tal lugar, eu não saio porque eu devo muito a fulano. Só que essa liberdade aqui, não é o banqueiro que dá, não é a casa lotérica que dá. Essa liberdade aqui não depende de um centavo para acontecer. É uma utopia muito grande, minha gente, achar que a liberdade verdadeira só é conquistada depois que tem independência financeira. Ei, abre a sua mente. Se riqueza fosse resultado de felicidade, rico não se matava. Porque liberdade não é apenas um estado de corpo, mas é uma condição de espírito. Por isso, essa liberdade não se compra com dinheiro. E essa liberdade não está na mão de ninguém. Foi Jesus que disse, ou melhor, foi Jesus que nos deu. E é a palavra dele que nos garante quando diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeira. Nunca viu um crente verdadeiramente livre? É mó barato. É mó barato. Um crente que foi verdadeiramente livre, ele anda andando na rua, a casa está quebrando, o pau está cantando na casa de Noca, como diz o baiano. Você olha para ele, ele tem luta pela direita, pela esquerda, mas está de pé. Aí tu olha para ele e tu diz assim, aí fulano, tudo bem? Ele diz, com Jesus está tudo ótimo. Aí você pensa, para estar com um sorriso na boca, deve estar cheio de dinheiro no bolso. Ele mete a mão no bolso, bota para fora, só sai o forro furado da calça. Aí alguém diz, se não tem R$1, como é que está alegre? Ele diz, porque rapaz, dinheiro vem e vai, mas meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem alegria da salvação verdadeiramente é livre. Quem tem alegria da salvação no dia mal consegue ver tudo bem. Quem tem alegria da salvação vê o pau quebrando, mas compreende, todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. O homem verdadeiramente livre tem poder sobre o diabo. O homem verdadeiramente livre tem poder sobre a prisão. O homem verdadeiramente livre tem poder sobre a opressão. Quando Paulo e Silas saíram daquela prisão, o carcereiro puxou a espada para matar a si mesmo, porque todos os presos estavam livres e ele era o único livre que estava preso, porque ele dizia: eu vou me matar. E Paulo disse: está todo mundo aqui, não faz isso não, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você vai ser livre de verdade. Diga assim comigo: verdadeiramente livre. Diga verdadeiramente. Por que há essa ênfase no texto? Porque tem gente que está andando assim, ó. Parece que está livre, mas verdadeiramente está preso. Não tem paz. Síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, batalha espiritual onde o demônio manieta, amarra ele dentro de casa. Eu já passei por isso. Quando dava 6 horas da noite, que o dia começava a cair, minha tormenta começava. O império da maldade tomava forma física diante dos meus olhos. Eu me lembro que houve um ano, gente, um ano, são 365 dias. Houve um ano na minha vida, quando eu estudava no ensino médio, que eu fiquei um ano sem saber o que era dormir à noite. Eu dormia encostada em qualquer lugar enquanto era dia. Porque quando a noite caía, a minha tormenta começava. Eu era livre, eu era uma garota, mas o inimigo tinha poder sobre mim. Se ele estivesse um vulto entre a sala e um banheiro, eu podia ter vontade de banheiro, de ir para o banheiro. Eu prendia a minha bexiga, mas eu não passava, porque eu não tinha poder sobre a minha própria casa. Eu era oprimida. O calor podia ser de 40 graus. Eu moro no Rio de Janeiro, lá é quente. Eu me lembro de um verão, que eu dormi com um cobertor grosso, num calor de 40 graus. E eu pingava debaixo daquele cobertor a noite inteira, porque eu tinha a sensação de estar coberta. E eu não conseguia, por mais calor que eu sentisse, tirar aquele cobertor de cima de mim. Ao ponto que um vento entrou pelo basculhante da minha casa e puxou aquele cobertor. E para você pode ter sido um vento, mas eu não conheço um vento que, segurando o cobertor, tenha poder de entrar por baixo onde não tinha saída de ar e arrancar do meu corpo. Mas não era de Deus, era o poder que o inimigo tinha sobre mim. Só que eu comecei a perceber que ele tinha algum poder, mas ele não tinha todo o poder. Por quê? Alguém que só veio para matar, roubar e destruir, vai poupar alguém? Vou perguntar de novo, eu quero que você reflita sobre isso agora. Alguém que veio para matar, roubar e destruir, porque essa é a obra do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai poupar alguém? Diabo poupa criança? Diabo poupa alguém, gente? Mas por que ele ia na minha casa, passava do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, mas não me tocava? Por que não me matava? Por que tentava, mas não conseguia? Por que ele te oprimia? Tentava, mas não conseguia. Por que o império da maldade se levanta, faz obras malignas contra a gente adoece, sai do leito, fica triste, volta a ser alegre, mas morrer a gente não morre. Seja livre. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, bote a mão no seu coração aí agora. Põe a mão sobre o seu coração. Ana, não é agora não, mas eu vou pedir você para preparar. Não sei se você sabe, se você não souber não tem problema não, a gente canta outro. Mas é que tem uma música que estava no meu coração na hora que eu estava pregando, que diz assim, para cadeias quebrar. Você conhece essa música? A poder, isso. Um exército. A gente pode cantar essa no final? Fechou então. Porque eu não vejo, Sônia, a gente hoje aqui num evento, não vejo.
entrou aqui gente comum e vai sair daqui soldado fardado. Gente que sabe que é livre para cadeias quebrar. Eu vou orar por todos vocês. Mas antes de eu orar, deixe-me dar a oportunidade para quem entende que só pode ser livre de uma maneira. Eu vou te explicar. Lembra que eu disse, não é a casa lotérica, não é o dinheiro, não é o bancário. Se o Filho do homem, quem é o Filho do homem? Quem é o Filho do homem? Se ele, Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis? Enquanto você achar que é o dinheiro, você só fica bem enquanto tem dinheiro. Quando o dinheiro acaba, você fica mal. Entendeu? Só Jesus pode te libertar verdadeiramente. Então vai ser assim, ó. Vai acontecer um negócio aqui agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Camila, tem que ir aí na frente? Tem. Só. As pessoas que amam ao Senhor de coração, mas se afastaram. Não, Camila, eu não me afastei não, eu vim hoje porque eu gosto, mas eu sou desviado. Irmão, desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você? Podia estar em qualquer forró de camedá, mas você disse, não, vou para a casa de Deus. Tu não é desviado. Tu é afastado e está aqui porque tem temor de Deus. Sabe como é que eu sei que tu é afastado, mas é crente? Não, Camila, eu não sou crente não. Eu estou afastado há muitos anos, mas ainda é crente. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E ainda é fervorosa. Você diz, há poder no sangue de Jesus. Tu é crente. Ah, Camila, se eu sou crente, eu não preciso ir na frente não. É crente, mas não é salvo. E por que não é? Porque nem todo crente é salvo, mas todo salvo é crente. Como assim, Camila? Vou te explicar. Não foi Camila, não foi pregador, não foi padre, nem pastor, não foi igreja evangélica, nem católica. O que eu vou te falar agora está acima de tudo o que você entende como religião. Foi Jesus que disse. Ele disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Redobre a sua atenção, redobre a sua atenção. Porém, aquele que se envergonhar de mim, ou seja, ele não diz aquele que não crê, ele não diz aquele que não me ama, porque a maioria das pessoas que amam o Senhor de todo o coração, não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha de se aproximar dele. Só que olha o que ele disse: se sentir vergonha por causa dos outros de mim, ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Camila, não estou entendendo, vai entender agora. Você tem que fazer uma aliança com Deus. Ah, Camila, mas eu só não vou porque eu tenho vergonha. Vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda, porque foi Ele que disse, confesse. Ah, Camila, eu vou aí na frente e vou falar o quê? Vai falar nada, porque eu não vou botar microfone na tua boca. Sei lá o que tu vai dizer. Mas estou instituindo a confissão pública de fé hoje aqui, para quem sair do lugar e vir ao altar de Deus. Então quem eu estou chamando? Presta atenção. Quem sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Quem vem à igreja, mas nunca faz uma aliança com Deus. Ah, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, eu vim hoje aqui, vou aí na frente receber oração. Não vem que eu não estou te chamando. Estou chamando quem sabe que saiu do centro da vontade de Deus, sabe que se afastou, se distanciou, ouve a voz de Deus chamando, mas não tem força. Só que hoje Deus vai te revestir de força para conquistar a tua liberdade em Cristo. Aí alguém diz assim: ah, Camila, mas eu não posso servir a Deus do jeito que eu estou não, porque eu tenho um monte de bagulho para resolver. Vem tu e os bagulho.
Porque às vezes a gente fica tentando se consertar e não consegue. Por que não consegue? Porque foi o próprio Jesus que disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Camila, mas como é que eu vou? Eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vai vir tu, o tico-tico e o fubá. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu estava de barriga de fora, porque eu ia para a igreja no domingo e eu dizia: hoje, quando o culto acabar, depois eu vou para o baile. Porque eu esperava consertar minha vida para ir. Aí teve um dia que eu falei: quer saber? Então eu vou no teu nome, como quem diz, eu não me garanto, eu vou no que a palavra está falando. Nunca mais sair da presença de Deus. Você não tem que se arrumar para vir. Não, Camila, meu problema é mais complicado. Estou com 10 gramas de um bagulho aqui que eu tenho que distribuir ainda hoje. Vem tu, o bagulho. Se o fornecedor tiver aí, pergunta se ele quer Cristo também. Você tem que vir do jeito que você está. Tem que vir. Se você reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, você tem que se entregar para Ele hoje. E pedir ajuda dele para as coisas que você sabe que não pode fazer. Porque ninguém precisa dizer para a gente o que a gente não pode fazer. A gente sabe o que não deve fazer. Então eu vou dar essa oportunidade hoje aqui. Porque tem gente que está como livre, mas Deus sabe que está preso. E hoje Ele quer te fazer verdadeiramente livre. Ele quer te dar a tua liberdade como deu a Agar, que foi livre naquele dia. Nem ela morreu, nem seu filho. Sabe por quê? Porque agora eles pararam num deserto chamado Berseba, que não significa muro, significa recomeço. Você está prestes a recomeçar hoje. Antes então de eu orar por todos, chegue aqui, Ana, chegue aqui. Chegue para frente. Vou contar de 1 a 3 agora, hein? No 3, você vai pedir licença. Se você é essa pessoa que está afastada, que tem um monte de problema, ou que não tem pecado nenhum, mas nunca confessou Jesus, nunca fez com Ele uma aliança pública de fé, e quer ter teu nome escrito no livro da vida, você vai tirar o pé do chão e vai vir para cá. Camila, já sou crente, já congrego, então não vem que eu não estou chamando, só estou chamando quem, assim como eu, um dia, sabe que precisa consertar, sabe que precisa confessar. Ninguém vai te pegar pelo braço, nem eu. Eu vou contar de 1 a 3. No 3, se você está aqui dentro ou aí fora, no telão, e sabe que é você, você vai sair e vai chegar aqui na frente. E eu vou orar por você. No 3, Ana, você começa a adorar. Você vai ter o tempo dessa canção para decidir. Vamos tentar começar com os instrumentos um pouco mais baixo, um pouco mais suave, porque é hora de decisão. Eu conto 1. A igreja que entende esse momento, levanta a mão direita e começa a interceder agora. Senhor, aonde tiver uma vida aqui que precisa ser verdadeiramente livre, dá a ela toda a força que ela precisa para chegar aqui na frente. Eu conto 2. Ai, Camila, eu estou muito aqui atrás, é longe. Longe é o céu sem Cristo. Dá teu jeito, meu irmão, e tira teu pé do chão. 2,5, igreja. Não quer orar, não ora, mas levantou a mão, não finge que está orando não, meu camarada, começa a orar. 2,45, prepara, Ana. Camila, sou eu, é você? 3, tira teu pé do chão agora e vem para o altar fazer tua aliança com Deus. É hoje o dia da tua libertação verdadeira. É hoje. Camila, sou eu, vem bem perto, vem para cá, filha, isso, vem. Isso, tenha coragem, venha. Se você está aí, você sabe que é você, vem agora. Chegue bem perto, minhas filhas, chegue meu irmão, chegue. Pede licença e vem, Camila, sou eu. Deus falou, foi comigo, sou eu, vem. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias levanta quebrar. A mão, vamos dizer mais uma vez, a poder. A poder no nome de Jesus. Nome sobre todo nome. A poder no nome de Jesus. Eu ainda estou esperando você aqui. A poder no nome de Jesus. Ele está te mandando voltar, volta. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar,
Senhor aqui nessa noite. Levante a mão. Um exército. Levanta um exército e encametar, Senhor. Um exército surgir. Pra quê? Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quem é livre declara liberdade. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrar. Quebra, meu Senhor, quebra. Cadeia de vício, Ouço cadeia de opressão. Em nome de Jesus, quebra. ouço cadeias quebrando no teu nome, Jesus. Ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se você achasse, presta atenção, vamos supor que você está amarrado num cativeiro. Vamos supor que você está amarrado num cativeiro. Aí alguém te dá uma chave que abre qualquer porta, que abre qualquer cadeia. Depois de abrir a sua, você abriria a de mais alguém na sua condição? Sim ou não? Sim ou não? Irmão, quem é livre sabe que pode libertar outros. Essas pessoas aqui, ó, a partir de hoje, não só elas serão verdadeiramente livres, como elas sairão daqui com a chave para abrir outras cadeias. Eu vou orar por elas agora. Muito lindo vocês em humildade, em reverência de joelho. Mas eu vou pedir vocês para ficarem de pé agora. Fiquem de pé, por gentileza. Deus abençoe, fiquem de pé. Cheguem só um pouquinho mais para frente, por favor. Só um cadinho mais, obrigada. Eu separei um espaço aqui exclusivo. Tem mais espação aqui ainda. Para você que está na cadeira, está em pé, aqui no meio, aí no canto, aí fora. E você diz: meu lugar é lá na frente. Eu não estou conseguindo ir. Só que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. A decisão é sua. Eu declaro agora que nenhum espírito da malignidade tem o poder de te impedir de vir ao altar de Deus agora. Então, se você está aqui nessa noite, está afastado, ou vem à igreja, mas nunca fez uma aliança com Deus, você está autorizado a sair do teu lugar agora, se essa for a sua decisão, e ficar ao lado de Jesus. Chega de ser preso, isso, chega de ser presa, chega de cadeias. Tem um espaço aqui reservado, porque a minha vontade era orar agora e terminar a minha parte. Só que o Senhor está dizendo assim: espera só um pouquinho, porque Ele é resistente, mas é meu. Ela é meio durona, mas é minha. Presta atenção, não é por mim. Posso falar por que não é por mim? Porque eu estou salva. E nem é por esse povo todo que está de pé aqui, porque eles também estão salvos. Camille, e esses aqui na frente? Ô, gente, se a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina esse tantão. Se eu não conseguir terminar de orar, e Jesus arrebatar essa igreja aqui antes do culto acabar, esse povo que está aqui na frente sobe junto com a igreja antes de eu orar. Porque a confissão pública de fé deles já está feita. Eles vieram aqui no altar.
Isso, nós só vamos orar para ligar. Então é por isso que não adianta. Eu vou ficar aqui no meu lugar. Deus sabe, mas não concorda. Então você está debaixo de uma atmosfera de muita graça e de uma unção que despedaça julgo. E se você sabe que é você, que está faltando você aqui na frente, nós vamos cantar só mais uma vez o refrão. E vai ser só uma vez mesmo, Ana, que é o tempo que mais alguém aí que está no caminho vai ter. Porque não é por mim. Eu tô cansada. Por mim eu já teria terminado. Mas é porque o Senhor diz assim, não é por você e nem por eles, é por aquele, aquela que ainda está caminhando. Ele sabe, e eu vou dar tempo para ele chegar. Eu vou dar tempo para ela chegar. Então se tem alguém, seu tempo é agora. Enquanto a Ana canta só mais uma vez o refrão. Há poder no nome de Jesus. Se tem mais alguém, ainda dá tempo, vem. Há poder no nome de Jesus. Eu sei que há poder no nome. Pede licença e vem, sai do teu lugar e vem. Ele te deu uma direção. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Tá chegando, vem. Há poder no nome. Vem, no teu vem. Há poder no teu nome, no teu sangue há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A igreja levanta a mão e declara essa palavra. Ouço. Eu quero ouvir a sua voz declarar isso no mundo espiritual. Ouço. Em nome de Jesus eu ouço. Diga. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Levante a sua mão e declare. Ouço. Só igreja, diga. Ouço. Em nome de Jesus. Diga. Ouço. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Estenda as suas mãos por cada uma dessas vidas que se rendem diante do teu altar. Recebe essas vidas na tua presença, Senhor. Nós declaramos sobre elas o perdão dos seus pecados. Torna elas puras, limpas, lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Dá a elas a alegria da salvação. Nós ministramos sobre eles e sobre elas agora a alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria da salvação. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Coroa ao invés de cinza. Levanta elas com poder e autoridade nessa terra. Que elas possam sair daqui nessa noite. Nós declaramos que elas sairão daqui nessa noite verdadeiramente livres. Glorifica o teu nome. Abraça elas com os teus braços de amor. Cada irmão, cada irmã aqui, como ministros de uma nova aliança, como sacerdotes eleitos pelo Senhor, nós declaramos salvação e glória sobre essas pessoas. Glorifica o teu nome. Escreve o nome delas no livro da vida. Nós ligamos aqui na terra e te pedimos, liga no céu, e que a partir de hoje elas saiam daqui como se estivessem flutuando na presença do teu Espírito Santo. Espírito Santo, abraça elas. Nós as recebemos como filhos de Deus,
como salvos e salvas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu profetizo vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo